Novo relatório do VGHF11, vamos dar uma olhada como é que tá esse fundo, né? Teve um aumento nas distribuições, a gente vai entender um pouco do que aconteceu, ver o que é que dá para esperar próximos meses, vamos fazer aquele bate e volta rápido e objetivo, né? Hoje o fundo tem 157 diferentes ativos em carteira, ok? A gente já vê a carteira bem pulverizada, né? E hoje ele tá por volta de 4% de alavancagem. Tá? Patrimônio batendo quase 1,5 bilhões de reais. A última distribuição foi de 10 centavos por cota, né? Isso já representa um aumento em relação à distribuição anterior. A gente vai entender já um pouco do que aconteceu para esse aumento na distribuição. Aí também falar que teve uma variação positiva do patrimônio do fundo, né? Esse fundo que historicamente, se você pegar os últimos 3 anos, ele perdeu muito valor patrimonial, tá? Ele, o MXRF11 perdeu muito valor patrimonial. Deu uma leve recuperada agora de 2 centavos por cota, tá? E a gente vai já dar uma olhada nos valores de mercado, como é que tá. Quer dizer, vai depender do dia que você tá assistindo esse vídeo, tá? Mas aí uma leve variação, isso aí vai decorrente da movimentação da carteira de FIIs. Ele até hoje tem muito fundo imobiliário em carteira, então sempre que um fundo imobiliário sobe ali de preço de mercado, automaticamente sobe o valor patrimonial do VGHF, tá? Aqui a gente tem a carteira de movimentação dele, a carteira de valor e de renda. Ele separa a carteira de valor, que é o que ele compra ali voltado para fazer ganho de capital, fazer um trade, uma ação, um fundo imobiliário voltado para essa finalidade. A carteira de renda também teve movimentação, ele adquiriu também por volta de 10 milhões de reais em crise e FIIs, né? A carteira de renda é o que ele compra ali para manter, para ganho mensal, né? Para manter a questão da distribuição mensal, tá? Aqui ele vai falar os casos de inadimplência, né? Continua os CRIs Celina sem pagamento, tá? Inclusive, hoje o valor patrimonial do VGHF já não consta mais o valor dos CRIs Celinas, é como se já tivesse zerado, como se já tivesse botado tudo a perder, só que de valor, tá? Eles estão correndo atrás e tal, para ver se recupera esse valor. E provavelmente deve demorar um bom tempo, né? Entre a questão de recuperação judicial, apesar dos CRIs serem extraconcursais nessa questão de recuperação judicial, mas como a gente vê historicamente, né? Sempre tende a atrasar um pouco, demorar um pouco a ter uma resolução e tal. Mas aí hoje o valor patrimonial do VGHF já é como se tivesse zerado, não é como se tivesse, não, foi praticamente zerado ali o valor patrimonial referente aos CRIs Celina, né? O peso daquela operação está zerado. Caso vinha ter algum posicionamento positivo, alguma melhoria de crédito, alguma recuperação de pagamentos, aí esse valor patrimonial volta a subir, tá? E consequentemente o valor patrimonial do fundo sobe também, tá? Também tem questão do Craig Guayacurus, né? Que ele tem recebido uns terrenos já faz um baita tempo, né? Todo o relatório a gente vê isso, também está aguardando diligência para liberar a venda desses terrenos, né? Ele recebeu esses terrenos como garantia da operação, e até então tá com esse terreno travado aí tentando vender e até agora nada. 395 mil cotistas, liquidez de 2,6 milhões de reais, bem tranquila a liquidez, tá? Aqui a gente vê a listagem das operações, como eu falei, são mais de 150 operações em carteira, né? 157 diferentes operações em carteira, então tem muita coisa na carteira bem pulverizada, né? O maior peso único que a gente tem da Helbo com 4,97, por ela vai se repetir, né? Você vê outras operações Helbo aqui, mas aí pesos menores, tá? No caso, é o principal devedor do fundo, né? A gente sempre fica de olho nessas exposições. Tem outra aqui de 1%, né? Então a gente tem 4, aqui arredondando 5, né? 6, 7,5, né? Que deve ter mais alguma outra operação Helbo, né? Pode olhar que vai ter aqui, ó. Vai ficar por volta dos 8%, 7, 8%, tá? Volta dos 7. E aqui a gente já finaliza a carteira dele de CRI, né? 47%. A carteira de FDIC dele são duas FDICs, né? Por volta de 1%. Agora a carteira de fundos imobiliários dele, a maior posição única, que no caso, então, aqui seria esse aqui é 5%, que é esses FIIs aqui de unidades. Vamos ver se isso aqui vai trazer um retorno mesmo expressivo para o fundo, né? Além disso, ele também tem o VGRI em carteira, né? Vamos ver se isso aqui vai ser positivo para o cotista. Ele tinha o CRI VGRI também, né? Ele vendeu o CRI, conseguiu até fazer um lucro com essa operação. E aqui todo mundo fica de olho nesse fundo VGRI aqui, se realmente foi uma estratégia interessante para o cotista do VGHF ou não, tá? Ele vai ter que ir acompanhando aí para ver, ok? Aqui mais fundo imobiliário, né? Até porque na carteira dele, a 47%, né? Você vê aqui que até a posição que ele tem em fundo imobiliário hoje é maior do que o que ele tem em CRI, né? 47,39 e aqui ele tem 47,66. Vamos que tá empatado, né? Tá levemente acima a carteira de FII dele, ou seja, o fundo está praticamente um FOF, né? Aí, além disso, ainda tem ações, tem menos de 1%, tem cotas de sociedades por volta de 7%, vai fazer algumas movimentações aí para fazer ganho de capital e etc. Aqui a gente tem a taxa média dele, IPCA representando 54% da carteira, CDI representando 45%, né? Lembrando, metade são CRIs, metade são fundos imobiliários. Então a metade dos CRIs é o que a gente vai puxar essa taxa média, né? A gente tem IPCA mais 93,
IPCA mais 9,23, CDI mais 3,87, seja um fundo com a taxa média middle risk, tá? Sendo que a boa parte, a outra metade da carteira são fundos imobiliários, como a gente viu, tá? Aqui tabela de sensibilidade vai depender do preço que você tiver, do momento que você está assistindo esse vídeo, né? O preço que tá ali por volta de 7,20, então vai estar aqui IPCA mais 13, né? Se for aqui por volta de 8,20, vai estar IPCA mais 11,94 e tal. Isso aqui, claro, tá considerando não só a questão das distribuições, como também o deságio na cota de mercado, né? Por isso que fica esses valores bem mais altos, tá? De DRL teve um resultado bem alto esse mês, 18 milhões de reais, distribuiu 16, que equivale aos 10 centavos, ou seja, ele poderia distribuir até mais do que esses 10 centavos, tá? Porém, optou por fazer reservas, né? O grande diferencial desse mês foi o volume, né, de CRIs, que trouxe aí retorno mais significativo do que o do mês anterior, e também as movimentações da carteira de CRIs, né? O que ele comprou e vendeu e conseguiu fazer um lucro interessante, né? Mais de R$1 milhão nisso. O fundo imobiliário também ele conseguiu fazer um lucro de 500 mil reais, né? Acima do que ele vinha fazendo nos meses anteriores nessas negociações, tá? E aí, consequentemente, ele conseguiu ter esse resultado, digamos que mais expressivo, tá? Para os próximos meses, eu acredito que ele vai mantendo esse patamar do que ele vem, dos 9, 10 centavos, tendo em vista a questão da Selic, né? Tendo em vista a questão das movimentações, tendo em vista a questão principalmente da inflação, né? Que é o principal indexador do fundo, apesar de estar bem próximo ali em relação ao CDI, tá? E aqui a alocação resumida, né? 45% em CRIs, 45% em FIIs, tá? Aqui vai estar um pouco diferente do que a gente viu lá em cima, que lá estava 47, porque tem a questão do caixa e tal, e aí dá uma movimentada nisso, né? Mas ficam os valores no final das contas aí bem próximo, ok? E por indexador, o principal a inflação a gente já viu, né? Sendo que uma boa parte da inflação tem proteção contra a deflação. Caso venha um mês com inflação negativa, ela é desconsiderada, fica o valor nulo, o valor zero. Então, o impacto negativo na atualização monetária é menor. Aqui a gente vê por segmento dos CRIs, tá? Aqui é dos CRIs. Residencial e pulverizado são os principais, né? Tem a tendência desses segmentos ter um pouco de taxa média já um pouco mais alta, né? Isso puxa um pouco ali a taxa média do fundo. Por isso que a gente vê ali IPCA mais 9 e pouco, que é quase um high yield, né? A gente pega ali um middle risk na casa de IPCA mais 8, 8 e pouco, né? Ele tá em IPCA mais 9, a gente tá entre um middle risk a high yield, tá? Sendo que a metade da carteira são fundos imobiliários, né? E quanto a essa metade de fundos imobiliários que ele tem, a maior parte são fundos de escritórios e fundos de desenvolvimento, sendo também que a metade, né? Quase metade dessa carteira são fundos de papéis, né? 47%, e aí tem uma boa parte que aí são fundos de tijolos aí no caso restante, né? Tem questão residencial, escritório e tal, tá? Porque aqui é o seguinte, ele separa essa carteira aqui, difícil, né? Por que estuda aqui a carteira de fundo imobiliário? Porque uma parte da carteira de fundo imobiliário é voltada para ganho de capital, que são esses fundos de escritório, desenvolvimento e logística desse lado aqui que ele comprou para fazer ganho de capital. Já esse lado aqui, ele foi um fundos imobiliários que ele comprou para ter a renda mensal, que são principalmente fundos de papéis, né? E fundos voltados para o setor residencial e um pouco de escritório e renda urbana. Ou seja, essa parte aqui é voltada para. Aqui de rosa. Voltada aqui para renda mensal, tá? Vamos avançar aqui. Aqui a gente tem a separação, né, do que é a estratégia voltada para ganho de capital, tá? Que é 41% da carteira dele é voltada para ganho de capital, né? E 60% é voltado para renda mensal, aquela renda mais contínua, já mais de longo prazo e tal. Sendo que para renda mensal bem dizer, todos os CRIs, né? E uma boa parte dos FIIs, uma parte das FIDICs. Já o restante aqui que a gente tem uma parte dos fundos imobiliários, todas as ações, uma parte das FIDICs e todas as sociedades de propósito específico são destinadas a ganho de capital, né? Toda essa parcela aqui que refere-se aos 41%, a sociedade, uma parte dos FIIs, né, e tal, é voltado para ganho de capital. Por isso que esse mês, inclusive, ele conseguiu fazer um ganho de capital bem interessante, né? Aqui é a evolução do patrimônio dele, né? Vai caindo, depois vai subindo, vai movimentando. No geral, pegando aqui de 8,39 em janeiro de 2025. Esse semestre ele teve uma variação até que bem legal, né? Por volta aí de 20 centavos da cota de patrimônio subindo, né? Se fosse um fundo base seria por volta de R$2, né? Que é uma movimentação positiva. Porém, ele já tinha caído muito o valor do patrimônio nos últimos anos, deu uma recuperada agora. Conforme a curva de juros, né? A NTNB vai oscilando, os valores dessas operações também vão oscilando e automaticamente o valor patrimonial dos FIIs vão alterando. Aqui só um pouco da rentabilidade, né? Pegando o histórico do fundo, tá? As movimentações em carteira, ele vendeu bastante ação, né? Como a gente vê, teve muita, praticamente só venda, né? Não teve nada de compra. Na questão dos CRIs, aqui ele comprou uma parte, vendeu outra, né? Saiu também, mais vendeu CRIs, tá? De fundo imobiliário ele mais comprou muito, né? Comprou 21 milhões, vendeu 2 milhões, né? Ficou com saldo aí de compra de 19 milhões de reais de fundo imobiliário e também comprou bastante sociedade, né? Em relação ao percentual que ele tem hoje, né? Comprou aí 10 milhões de reais, que no peso que ele tem hoje é um percentual até considerável, tá? Por isso que a gente viu lá a carteira de sociedades levada lá os 7%, beleza?
No mais é isso, né? O fundo segue até então, digamos que tranquilo, né? Tem essa questão da distribuição, né? Fez uma reservazinha esse mês, tem 2 centavos de reserva por cota, tá? Acredito que ele vai manter esses 9, 10 centavos aí para os próximos meses, beleza? No geral é isso, né? Até então tranquilo, tá? Tem essa questão dos pontos aí referente aos terrenos lá recebidos do Guaiacurus e também os Criselina, né? Inclusive hoje o patrimônio dele já não conta, já tá zerado esse valor, tá? E a gente segue acompanhando. Deixar o convite a você ser membro, R$ 4,99 vai ter o botão aí embaixo do vídeo ou o link na descrição. Você vai estar ajudando demais aqui com o crescimento do canal, além de que vai ter vários benefícios, tá? Como vídeo antecipados, conteúdos exclusivos, tem um monte de benefícios, tá? Você clicar lá vai mostrar tudo, beleza? No mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!